A meditação de hoje tem como título Pai é Pai. A base é Lucas 15, 11 a 24, uma parte aqui da chamada ou da conhecida parábola do filho pródigo, ou melhor dizendo, do filho perdido. A leitura será feita no texto bíblico da Nova Almeida Atualizada, versão bíblica Nova Almeida Atualizada. Diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Alfarroba, naquela época, algo então assim desvalorizado, né? Hoje até substitui o chocolate, mas naquela época servia de alimento para os porcos. Nem isso ele conseguia. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores meu pai tem pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. A situação dos trabalhadores na casa do pai era melhor do que desse filho fora da casa do pai. Claro que isso aqui é uma história. Tá? E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés, senão que ele estava descalço. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Festejar a volta do filho à casa do pai. Meus amigos, nenhum texto bíblico trata de como os pais são ou devem ser, assim na totalidade. A parábola do filho perdido, base desta meditação, também não trata. Ela foi criada para demonstrar que salvação deve trazer alegria e não murmuração, como podemos perceber no seu contexto. Estava acontecendo isso. Pessoas estavam se convertendo e fariseus e escribas estavam murmurando no lugar de se alegrarem. Mas o pai na parábola claramente representa Deus, é um pai representativo. Representa Deus ou o próprio Jesus. Mas o que eu quero destacar aqui é que para uma história como essa, uma história tão famosa, tão forte, né? Para uma história como essa, não serve um tipo particular de pai, mas apenas um que possua características gerais que se espera de um pai. Assim, o pai da história, ele é representativo. Ele representa Deus, inclusive aqui. Deus ou seu filho Jesus. Nele podemos ver, então, características da maioria dos pais cristãos, das quais destaco a compaixão. Veja que um dos filhos era um ingrato. Tá? Achou que viver no mundo era melhor do que viver na casa do pai. Partiu e viveu uma vida cheia de pecados, como está lá no versículo 13. Gastou com prostitutas, como está no versículo 30. Esta parte do texto nós não lemos, porque a história toda é bastante longa. De patrão ele virou guardador de porcos. Uma humilhação para um judeu naquela época, como está no versículo 15. E acabou em fracasso total.
como diz ali o versículo 16. Só na dificuldade foi que ele se lembrou do pai. Quando o calo aperta, né? Aí ele lembra do pai. Meu amigo, seja sincero. Não era do pai esperar aquele trapalhão, vamos dizer assim, figuradamente falando, né? Esperar aquele trapalhão de chicote na mão? Fala a verdade. Era. Mas como pai é pai, esperou com compaixão. Logo que o viu, correu para ele, abraçou, beijou-o, perdoou, dando-lhe do bom e do melhor. O filho sabia que não merecia mais nem ser chamado de seu filho, mas o pai deu a ele a melhor roupa, um anel, sandálias, porque ele estava descalço, né? A melhor comida, o melhor lugar, como temos aí nos versículos 22 e 23. Incrível, não? Pois é assim que Deus age. E é assim que agem, na maioria, os pais cristãos, que estão servindo de figura aqui para esta parábola, representando aqui uma figura para Deus ou para Jesus. Meu amigo, se você tem ou teve um pai cristão de verdade, provavelmente você se lembra das vezes em que você mereceu o castigo e ele lhe perdoou. Pai é pai e age assim. Por isso Jesus usou a figura de pai e não outra nesse ensino. Uma pessoa como essa, um pai como esse, que só pensa no bem-estar dos filhos, merece a nossa gratidão. Se você teve um pai assim, agradeça a Deus. Se você ainda tem o privilégio de ter seu pai, lembre-se que pai é pai. E agradeça a Deus e a seu pai também, pelo amor que ele tem dedicado a você. A misericórdia é uma das principais características do pai cristão.